noite. Boa noite a todos. Mais uma live, então. Todo mundo pronto? Estamos em mais uma reunião ao vivo. E enquanto vocês vão chegando, nós vamos nos conectando lá na página, na casa, nos mentores. Vamos iniciar a nossa oração de abertura, pedindo a esses mentores de luz que estejam nos intuindo a partir de agora, trabalhando as nossas energias, que os guardiões responsáveis por este trabalho agora possam fazer uma limpeza total nos nossos corpos, mental, físico, espiritual, para que tudo em nós seja harmonizado, limpo e imantado com a luz, o amor e a paz divinos. Agradecemos por mais esta semana, por mais este dia de vida, de lucidez, porque estamos aqui assistindo uma live, juntos, nos reencontrando, e que essas energias que forem geradas aqui possam então atingir também os nossos familiares e trabalhar na energia dos nossos lares e dos lares de todos os nossos queridos esta noite. Vamos lá então, vamos ter uma live bem harmoniosa, bem tranquila. Estamos no capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. E aí a pergunta de hoje é: afinal de contas, o que é salvação para o espírita? É diferente? É um pouco diferente, sim. E o movimento espírita nos alerta que é bom que todo espírita tenha como responder e como argumentar quando for falar sobre salvação. Salvação, o Emmanuel, né, que era o mentor do nosso grande médium Chico, diz que salvação é a libertação do compromisso, é o resgate das dívidas. Isso está lá no livro Consolador, tá? Que é um livro muito interessante, bom de ler. E por que salvação é diferente? Nós temos na doutrina espírita duas características que nos diferenciam das outras religiões, né? Uma é a reencarnação evolucionista, porque a gente acredita naquela reencarnação que sempre evolui, né? Depois que eu me tornei um ser humano, eu não retorno, né, como outra coisa, eu fico humano. E a outra coisa é a salvação. Para muitas religiões, mesmo as religiões cristãs, porque o Espiritismo é uma religião cristã, né? A gente estuda Jesus. Mesmo para as religiões cristãs, a salvação é algo, salvação dos pecados, né? Remissão dos pecados. Então, o Espiritismo não fala em pecado, ele fala em erro. E a salvação dos pecados, a remissão dos pecados nas religiões cristãs, ela se dá através de uma terceira pessoa, né? E algumas religiões também acreditam que é Jesus. Jesus é o Salvador. O Espiritismo tem em Jesus o grande, o maior exemplo, né? Ele é o que nós seguimos, é o que nós estudamos as verdades de Jesus que estão lá no Evangelho. Mas nós acreditamos naquela parte que fala em fé com obras,
e que o que vai nos salvar é o nosso trabalho, as nossas obras, o nosso trabalho realizado em cima daquilo que a gente faz em prol da reforma íntima, trabalhando as nossas dificuldades, transformando, né, as partes mais difíceis, trabalhando o egoísmo, trabalhando o orgulho, evitando o mal, né, trabalhando em nós o que a gente usa mais constantemente, que é a reforma íntima, né, e reparando os nossos erros. Isso sim nos levaria, né, então, à salvação. Tá, queridos? Então, salvação é a remissão dos erros, é a reparação dos nossos erros através do nosso trabalho de amor, de caridade. Por isso tá no tema da caridade, né? Porque a caridade, fora da caridade não há salvação, é uma das maiores ferramentas de reparação. O que afinal de contas acontece? A gente começa, né, nasce, renasce, nós estamos reencarnando há vários anos, vários séculos. E toda vez que a gente reencarna, a gente planeja uma vida, né, cheia de reparações, cheias de coisas boas. Só que a gente nasce e quando a reencarnação se efetiva, a gente esquece, vocês sabem, né? A gente esquece aquele planejamento. E a gente começa a viver o agora, o hoje aqui na Terra. E a gente vai reparando, vai passando as nossas provas, só que a gente vai também deixando algumas coisas para trás. Todos os nossos erros, a esmagadora maioria dos nossos erros, é em relacionamentos, é com as relações das pessoas. Se vocês forem pensar, né, quando a gente pensa, tenho que reparar tal coisa, tenho que reparar uma coisa com o fulano de tal, sempre é um relacionamento rompido, um relacionamento que foi afetado por alguma discórdia, por algum conflito, por algum erro, mas tem um rompimento. Então, quando a gente fala em salvação, em evolução, em reparação, a gente lembra sempre de uma reparação em um relacionamento. São as retomadas dos relacionamentos, né? Isso que faz toda a diferença, por quê? Porque nós somos todos um. Nós somos um todo, né? Somos todos filhos do mesmo Deus. Somos todos um com Deus. Então, quando nós temos relacionamentos rompidos, relacionamentos de amor perdidos por aí, as partes de Deus estão em sofrimento. Por isso, não tem ainda a salvação. A gente vai reparando, a gente vai juntando as partes amorosamente e a gente vai se tornando cada vez mais inteiro. Cada vez mais a gente trabalha os nossos relacionamentos para a gente ir ficando inteiro, ficando completo, né? O verdadeiro movimento espiritual, o verdadeiro movimento de ascensão, de evolução, de salvação, é aquele que a gente faz em relação ao outro. Porque daí a gente pega o outro, pega o Deus que está no outro e acaba mexendo com a gente também. Quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, é porque, como há muito tempo, há muitas encarnações, nós estamos deixando relacionamentos sem resolver para trás, a caridade nos ajuda nisso, porque quando a gente faz caridade, a gente não sabe para quem a gente está fazendo, né? É um ser que aparece na nossa frente, ou a gente vai até algum lugar e tem 2, 3 seres, sei lá quantos, e a gente ajuda de alguma forma aquele ser, ou a gente ensina alguma coisa para eles, né? Dá um curso gratuito, ou faz uma consulta gratuita, enfim.
Sempre que a gente faz um movimento amoroso de cuidado, de solidariedade, de fraternidade em relação ao outro, nós estamos trabalhando a energia de reparação dos nossos erros. A caridade, ela é um instrumento que a gente não lembra, graças a Deus, de tudo que a gente fez nas outras encarnações, né? Mas a caridade nos mostra, ela nos coloca na frente da pessoa que a gente precisa ajudar. Então, tudo que nas outras vidas, né, a gente falou alguma espécie de preconceito, alguma espécie de maus tratos, alguma maldade mesmo que a gente tenha feito, né? A gente agora, com a instrumentalização da caridade, a gente consegue reparar esse nó energético, né? E aí a gente consegue. Por isso que quando a gente faz caridade, a gente se sente, né? Dá um gostoso dentro de nós, né? Dá um calor, dá um aconchego, dá uma alegria muito grande em nós, às vezes maior do que a pessoa que está recebendo. Porque quando a gente faz esse tipo de caridade, a gente está reparando, resgatando. Nós estamos entrando em contato com o grande mandamento, né? Quando Jesus esteve aqui, ele resumiu os mandamentos no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente está fazendo caridade, quando a gente está reparando os nossos erros, quando a gente está reconstruindo os relacionamentos que a gente perdeu lá atrás, na verdade, nós estamos reconstruindo a nós mesmos. Porque um relacionamento rompido, e quase todos os relacionamentos rompidos tiveram um momento de desamor, eram relacionamentos de amor, ou no mínimo de afinidade, que são rompidos por algum momento de desamor, tá? Isto me afeta e afeta o ser que estava nessa parceria, né? Quando a gente faz esse movimento de reparação, de caridade, a primeira caridade sempre é comigo. É o momento que a gente se olha e pensa, eu vou reparar isso. E a gente sai a campo para fazer caridade, né? A gente se define, a gente se decide. No momento que a gente está fazendo essa caridade, que a gente está reparando os nossos erros, ainda que sem saber, né, que pessoa vai ser e que erro foi, a gente está reconstruindo em nós aqueles campos energéticos que estavam bloqueados, que estavam destruídos pelo rompimento dessa relação. No momento que a gente reconstrói, a gente vai reconstruindo energeticamente esses relacionamentos, nós estamos, na verdade, reconstruindo a nossa relação com Deus e com o todo do universo. Porque nós estamos entrando numa energia diferenciada. Uma energia que vê no outro um ser tão importante quanto eu. Um ser tão divino quanto eu. E que merece tudo de bom que eu desejo para mim. Isso faz uma ligação fraternal que nos liga diretamente à fonte divina de amor, luz e paz, que é o Criador deste universo. E tudo em nós começa a fluir melhor. Não só a nossa, né, a parte mental, a parte espiritual, mas o próprio corpo físico responde a isso. Porque vão acabando os bloqueios energéticos. Tem uma limpeza, tem uma energia de amor fluindo dentro de nós. E isso faz muita diferença.
Esse desejo de salvação, de evolução, de crescimento, esse desejo que nós temos de ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor que hoje, é um desejo legítimo. Não tem um Deus punindo, né? Um Deus julgando, um Deus definindo que vai ser assim. Não, é um desejo nosso. Nós desejamos, dentro de nós, sermos muito mais evoluídos, crescer mais, entender mais, conhecer mais. Sabedoria é uma coisa que nos encanta. Fluir neste mundo, sabe? Criar mentalmente o que nós queremos, só de pensar, saber falar diferente. Isso é um desejo nosso, íntimo, genuíno e é legítimo, dado pelo nosso Criador. Vai lá, vai e faz. Por isso que a gente chama de obras e por isso que a gente chama, né, a gente sempre diz que a nossa maior obra é a nossa encarnação, é a nossa vida. O nosso maior propósito de vida é estar vivo, porque durante a nossa vida nós mudamos muitas vezes de propósito. Nós temos vários. Nós vamos colocando amor, nós vamos dando sorrisos, existem 1000 formas, né, de nos salvarmos, né? Como dizia, como tá, só para usar o termo, né? Mas o que precisa ficar muito claro em nós, primeiro, que esta salvação, né, de erros cometidos, não vai vir ninguém, não sei da onde, dizer: olha, Tânia, tu tá salva, vai em paz. Fui eu que errei, fui eu que escolhi. Eu tenho que honrar as minhas escolhas e eu tenho que ser responsável por elas. Faz parte do nosso crescimento e da nossa alegria. E não importa nessa alegria quanto que eu estou errando. A alegria de saber que as escolhas são nossas. Nós escolhemos, é o livre-arbítrio. Se a gente escolheu uma coisa que não deu certo, se a gente escolheu uma coisa que feriu, que machucou, que prejudicou alguém, assim que nós tomarmos consciência disso, nós vamos fazer a reparação. Com este alguém, vai ser com ele. A não ser, né, que seja impossível, esteja num outro lado do planeta, ou a gente não tenha mais como entrar em contato com ele, ou que tenha morrido, né? Mas aí nós vamos fazer a reparação energética à distância, que é com a oração, né? Mandando luz, mandando amor, pedindo perdão. E quando a gente pede perdão para nós também, né? Perdão por termos ficado tanto tempo sem a consciência desse erro. Não é pelo erro, porque a gente vai errar sempre. Mas a gente está crescendo, a gente erra com coisas mais importantes, não é mais aqueles erros banais, né? Se bem que de vez em quando até erro banal mesmo, né? Mas a gente vai crescendo e a gente vai se dando conta, pede perdão para si mesma por ter demorado tanto tempo para perceber, pede perdão para o outro e manda amor, manda oração, manda luz. Vocês já têm pergunta aqui, né? Minha filha de 3 anos tem bronquite. Gostaria de uma ajuda, por favor. Desde já agradeço muito. Eu não sei se tu tá... enfim, se é um pedido de saúde, né? Sim, tu tá no lugar certo. Isso aqui é uma live de mentores de luz conectada ao nosso Centro Espírita Elos de Luz. No momento que a gente mentaliza,
não precisa nem botar o nome, né? No momento que qualquer um de vocês que está assistindo essa live mentaliza um pedido de ajuda, um pedido de socorro, seja de saúde mental, de saúde física, de sei lá, né? Este pedido é imediatamente acolhido por estes guardiões que fazem esta live, por estes mentores que fazem essa live, e a gente já começa a receber, porque isso aqui é energia. Todos nós que estamos aqui, né, neste momento, conversando nessa live, estamos gerando energia, gerando uma energia fortíssima de amor, de luz, de paz, que é capaz, sim, especialmente hoje estamos falando de caridade, né, de atingir os seres no seu campo energético e transformar, sim, mal-estar, doenças, né? Porque tem um pedido nosso, da pessoa que está passando por isso, né? Tu, como pai, pode pedir isso, né? Os pais podem pedir pelos filhos, principalmente quando são pequenos. E uma coisa muito importante, uma criança de 3 anos, né? Que tem bronquite, ela pode estar refletindo, né, uma dificuldade de relacionamento. A tua pergunta foi bem posta, tá? Uma dificuldade de relacionamento que ela traz de outras vidas. Não é só a dificuldade de respirar, né? Mas assim, nesta vida, o que não está me deixando respirar plenamente? O que dentro de mim não está conseguindo trazer todo o ar que eu preciso, né? Ou retirar todo o ar que eu preciso, porque também às vezes não é porque eu não respiro, não boto o ar para dentro, mas porque eu não consigo tirar o ar de dentro, né? Então, muito importante. Ela é muito pequenininha, né? Ela tá ainda aprendendo, ela não entende direito esse mundo. Quem é que tem que ajudar ela a respirar? Os pais, né? Então, tá bem colocada essa questão nessa live. Nós todos agora, com a energia que nós geramos, ela vai receber, ela vai respirar melhor. E muito importante que vocês, pais, né, e mais quem cuidar dela, se dê conta de como é que estão esses relacionamentos familiares, né? O que que ela está vivendo de relacionamento familiar, porque a bronquite e né, a bronquite, por mais grave que seja, ela pode ser curada sozinha até os 7 anos, a gente sabe disso, né? Mas de quebra aí, né? Prestar atenção nisso. Nós estamos falando de salvação, de resgate, de reparação de erros e de relacionamentos. Então, vamos ver o que que dá para melhorar nos relacionamentos familiares de toda a tua família, né? Não estou falando só de pai e mamãe, mas de todos os relacionamentos familiares que têm contato com a tua filha, para que ela possa respirar melhor e entender o que está acontecendo com ela nesta vida, tá? Nossa, vocês fizeram bastante pergunta aqui, né? Ter a maior paciência, ficando muitas vezes em silêncio diante da ignorância das pessoas, já é uma grande evolução e um modo de ajudar esta pessoa? Sim, né? Tem gente que não dá para conversar, né? Não, pelo menos naquele momento, tem um momento que aquilo vem, né? Este momento não é momento mesmo de responder nada, tu tá certa, né? Aí é paciência. O silêncio, às vezes, é muito importante, mais importante do que qualquer coisa que possa ser falada. Só que o que nós temos que ter consciência neste momento? É um relacionamento. E se está vindo com toda essa força para cima de mim,
tem alguma parte minha aí que também precisa ser resolvida. Por quê? No momento que eu resolvo a parte que eu causei neste relacionamento, a gente já estudou isso aqui na live, lembram? Essa pessoa ou se acalma, ou muda completamente de comportamento em relação a mim, ou a vida libera esta convivência. Mas dentro de nós temos que ter feito tudo que é possível. Porque não adianta eu ter paciência e ficar morrendo de raiva, sabe? Não adianta eu não responder, não estou dizendo que tu faz isso, tá? Estou usando a tua pergunta para aumentar. Não adianta eu não responder e ficar pensando, seu filho, não, como é que... Não, aí não adiantou, tá? A paciência e o silêncio diante de uma agressão verbal, ela é de paz. Eu estou respirando, eu estou orando, eu estou enviando vibrações de luz e de paz para essa pessoa, tá? Já dissemos aqui, não é porque eu sou evoluída nem generosa, é porque eu quero acabar com isso. É uma questão de sabedoria, tá? Mas sim, isso ajuda muito a pessoa e a mim, porque não vira aquela guerra, né? Muitas vezes a gente tenta se reconciliar com alguém, mesmo sabendo que o erro não foi nosso e o outro não aceita. É complicado, é verdade. Uhum. Às vezes, né, tu te enche de coragem e vai lá para retomar o relacionamento e a pessoa que foi a que mais errou não quer reatar. Como é que fica isso, né? Eu me sinto humilhado, eu me sinto diminuído? Não! Na verdade, esse comportamento dela, a gente pode entender como uma fraqueza, né? Um desconhecimento total dela mesma e da situação que está acontecendo, mas que a gente se admire por isso, sabe? Que a gente se admire por ter feito o movimento, por ter ido. Não é humilhação nenhuma. Que alguém não nos perdoe ou não queira retomar um relacionamento que a gente está disposto a retomar. Isso tem grandeza. Isso tem uma... É um motivo da gente se olhar no espelho e dizer, pá, Tânia, valeu. Sabe? Brinquem, usem o humor na vida de vocês, sabe? Porque já tem muita coisa complicada nessa vida e a gente não precisa ficar lá ranzinhos. Usem o humor. Bah, parabéns, Tânia. Pô, conseguiu. Ah, mas não deu certo, não importa. Mas a gente fez a nossa parte. Tá tudo certo. Isso foi o melhor que podia ser feito nessa hora, né? E isso sempre vai existir, queridos. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu acho que ela nos fortifica bastante. Sempre quem está melhor é que faz o movimento. Tá? Então, isso nos ajuda, porque assim, quem está melhor é quem enxerga. A pessoa que está errando e não tem consciência, ela não vai enxergar o que está acontecendo. Se a gente já consegue enxergar, sim, que sejamos nós a fazer o movimento. E com muita honra, com honra ao Deus que habita em mim e que habita nela, entende? Este é a lei do amor. Amar. Se chegar lá e não tiver o retorno do movimento, não tem problema. Eu fui capaz de amar. Eu fui capaz de reparar. Tá certo. Quando se descobre algo do passado de outra vida, mas este passado está me atrapalhando nesta vida, o que fazer? A gente conversou sobre isso, né? Não me lembro se foi na outra live ou na anterior ainda. Por isso que a gente não deve ir atrás do passado, né? Quando a gente vai atrás das outras encarnações,
Uma grande coisa, uma grande dificuldade que pode acontecer é a gente enxergar aquele passado que estava escondido na nossa memória de propósito por Deus, começar a me atrapalhar nessa vida. Porque isso é bem comum de acontecer, tá? Né? Se a gente tem um conflito muito grande com uma pessoa nessa vida, não tem que ir atrás de outra vida para saber por quê, tá, pessoal? Porque isso pode piorar muito esse conflito que já tinha. Então, mas enfim, tá? Essa querida ficou sabendo do passado e está atrapalhando agora. Tudo que nos atrapalha agora e não interessa o motivo. Primeira coisa, uma oração verdadeira ao nosso anjo de guarda, a Jesus, a Deus, pedindo paz e amor para essa situação. Segunda coisa, fora da caridade não há salvação. Perdão. Perdão por mim. Te perdoa. Te perdoa por ter descoberto isso. Te perdoa por esse conflito que tu tá fazendo agora, que tu tá passando agora. Porque todas as situações de relacionamento, esse foi o início da live. Todas as situações de relacionamentos feridos, relacionamentos perdidos, relacionamentos rompidos, tiveram a minha participação. Então eu tenho que pedir perdão também, porque assim como eu tô ferida, braba, com raiva ou triste, essa pessoa também tem várias questões a meu respeito. Então, perdão, Tânia. E depois que pedir perdão para si mesmo, perdão, fulano. Pede perdão. Mental, né? Estamos falando de mental. Por enquanto, mental. Porque tudo tem que começar no mental, né? Depois, se for o caso, a gente vê o que vai fazer, se vai até lá, né? Mas tudo tem que começar mental. Tá atrapalhando agora. Depois disso, agradecer por estar numa situação onde dá para reparar. Oh, mas eu não estou reparando nada. Tá sim. Já pediu perdão, já botou luz, já rezou. Gente, metade do caminho ou mais está andado. Se for um ser que eu convivo, se for um ser que está sempre perto de mim, usar tudo que a gente aprende nessa doutrina fantástica, o silêncio, as frases curtas com amor. Quando eu estiver com raiva, eu não falo. Eu falo na hora que dá para sair de mim. Amor e paz. Porque é essa vibração que vai atingir a pessoa. E rezar, volta e meia, por ela e por mim. Né? Porque, enfim, tá me afetando. E vai ter um momento que nós vamos poder conversar. Mas não se esqueçam, quando a gente faz um movimento interno, mental, metade do caminho foi feito. O que vai acontecer a partir daí? O anjo de guarda dela, o meu, os mentores envolvidos, porque tem muita gente envolvida quando alguém quer melhorar um relacionamento, né? Tem muita torcida. A gente começa a ser intuído sobre o que fazer, sobre o que falar, sobre o que pensar. E tem uma hora que pode acontecer o cara a cara e ter uma conversa, sabe? Uma conversa definitiva sobre isso. E ali, ó, nem sempre a gente fica melhor amigo, tá? Nem sempre a gente se torna grandes amores. Mas o que acontece? Se rompe aquele nó kármico que estava há várias encarnações nos unindo na dor e no sofrimento. Eu posso vir com a mesma pessoa 500 vezes, mas tem que ser por amor e por afinidade. Que a gente não esteja, sabe, reencarnando junto há tantos séculos por dor e sofrimento.
que seja por amor, por paz. Dani, um relacionamento onde você sabe que as diferenças são extremas, onde já existiu muita agressão verbal e já passaram 15 anos e não se consegue separar. Por quê? E hoje até vive em paz, sem agressões. Nossa, tu tá me dando uma aula de sabedoria aqui, né? Tu tá dizendo para todos nós aqui da live que tu viveste um relacionamento que tinha muita agressão verbal, diferenças extremas, e de repente, passado o tempo, não, né? Essas pessoas continuam convivendo, mas em paz. Gente, sem agressões. Querida, tu tá nos dando o exemplo do assunto da live. Dentro da caridade, há salvação. Quando eu quero melhorar um relacionamento, quando eu quero trazer de dentro de mim a energia divina que eu tenho, a minha essência divina, que eu sou de amor, de luz e de paz, isso sai de mim na direção da pessoa que eu quero atingir. E a pessoa sente. Por mais que a gente pense, nossa, nunca vai mudar. Nossa, mas há anos que é assim. E aí a pessoa diz uma barbaridade e a gente pensa, não, não tem jeito. Tem jeito, queridos. Tudo tem jeito. Quando tem a energia de amor, é a lei do amor. Nós vivemos a lei do amor. Nós temos, sim, muitas dificuldades, mas continua sendo a lei do amor. Ah, acabou meu tempo. Viu o reloginho, viu, produção querida? Viu o reloginho hoje nitidamente. Bom, esse tema, ele não é fácil, tá? Mas ele é definitivo. Esse reencontro. O maior relacionamento do mundo é o que a gente tem com a gente mesmo, tá? E esse é para sempre. Eu vou estar sempre na minha companhia. O relacionamento que eu tenho com o Deus que habita em mim. E o relacionamento com todos os outros pedaços de Deus por quem eu passo. Então, vamos reparar os erros, vamos reconstruir os nossos relacionamentos, vamos, no mínimo, lançar energias amorosas sobre os nossos relacionamentos. E tudo na nossa vida vai mudar. Nós vamos viver muito mais plenamente, nós vamos andar muito mais livremente neste universo fantástico que é a nossa casa e criando com muito mais rapidez e energia. Eu tenho que encerrar. Vamos lá então. Obrigada, minha produção querida. Obrigada a todos vocês pela presença, pelo carinho, pelas perguntas. Vamos então fazer a nossa oração para desfazer, né, as pontes que a gente fez. Agradecendo a esses guardiões, a esses mentores que iluminaram, protegeram, limparam a nós, os nossos corpos, as nossas casas, os corpos dos nossos queridos familiares, amigos, sei lá, as casas deles. E vamos pedir, já que estamos falando em relacionamentos, que estas energias atinjam com todo o nosso amor os nossos desafetos. Aquelas pessoas que a gente nem sabe por quê, mas não estão conseguindo nem nos olhar, ou que nós não estamos conseguindo nem chegar perto delas. Que essas energias atinjam estes relacionamentos e que a paz e a luz de Deus se façam presentes, limpem e harmonizem tudo, curando os nossos problemas mentais, físicos e energéticos, abrindo
o nosso caminho de luz e amor, para que nós sejamos cada vez mais felizes e livres para nos movimentar nesse universo. Beijo, queridos. Ótima semana. Fiquem com Deus.